Quantos estão preparados para a palavra? Então, quero convidar, está aqui, olha, a pastora Flávia. Vem cá, pastora Flávia. Quem ama a pastora Flávia? Eu tenho uma notícia boa para vocês, eles estão voltando. Quem está feliz com a volta deles? Olha aí, está vendo? É só para... É fake, diga para o seu vizinho, é fake. Vamos ficar de pé, estender as mãos. Pai, nós te louvamos pela vida do pastor Fred, da pastora Flávia, esse casal tão precioso, tão precioso, que disse sim para o teu chamado, Senhor. Oh Deus, obrigado por toda a graça derramada sobre a vida, sobre o ministério ali em Teresina, ali no estado do Piauí, Senhor. Que eles cresçam e alcancem ainda mais, de maneira que no ministério deles o teu nome seja glorificado. Obrigado pelo privilégio de tê-los nesse TML, Senhor. Que o Senhor possa usá-los com revelação, com conhecimento, com sabedoria, com poder e graça, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Você está feliz? Não, está mais ou menos, hein? Você está feliz ou não está? Glória a Deus, é muito bom estar aqui. Eu vim trazer minha mãe de volta. Viemos buscar ela para o Pink Power. E viemos trazer para entregar ela aí intacta, feliz. Foi um tempo muito bom. Eu trago um abraço da Igreja Angelim Teresina, das igrejas que a gente tem plantado no Piauí. Deus tem feito realmente algo ali muito poderoso, há muita sede pelo Evangelho. Talvez você não saiba, mas dado do IBGE, o Piauí era, há 5 anos atrás, o estado menos evangelizado do Brasil, dado missionário do nosso país. Deus nos enviou para lá e tem aberto uma fonte de avivamento ali naquele estado, e as pessoas têm recebido salvação. Graças a Deus por isso. E nós estamos ali pregando uma série esse mês sobre cultura da honra. E para que a gente entenda o que é honra, muitas vezes a gente precisa tocar na desonra, falar um pouco sobre o que é desonra, o que é honra, quais são esses princípios que regem o reino de Deus. O reino de Deus ele é regido por culturas, como qualquer outro reino. Bem, você como maranhense tem uma cultura, a gente gosta de arroz de cuchá, de camarão. Quando eu encontro meu pai, uma das primeiras coisas que ele vai fazendo é levantando a mão, eu já vou pegando e... Bença, Pai, Deus te abençoe. Isso é cultural, isso vai passando de avô para filho, de pai para filho, de avô para neto, e é uma forma de honrar. Eu aprendi com meu pai, se eu estivesse num ônibus, e eu pegava ônibus ali, Vicente Fialho, para ir para o Colégio Batista, e uma senhora ficasse na minha frente mais velha, eu deveria levantar para que ela sentasse no meu lugar. E era a Lady Murphy, acho que tinha um capeta para botar as velhas na minha frente. Eu nunca conseguia ir sentado no meu Vicente Fialho, porque a velha chegava e eu já via o rosto do meu pai só me esperando levantar. A senhora pode sentar, por favor? Obrigado, meu filho. O reino de Deus é movido e regido por culturas, e você vive num presidencialismo aqui no Brasil, mas eu quero te lembrar nessa noite que, mesmo tendo um presidente, nós temos um rei eterno. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Os primeiros crentes de Roma, aqueles que foram perseguidos por Nero, e perseguidos e crucificados, e com a cabeça decapitada, lançados ali no Coliseu, eles deveriam ficar em crise, porque eles tinham um imperador, mas se submetiam somente ao Rei dos Reis, quando as culturas entravam em conflito. E nós vivemos hoje no Brasil e no mundo uma guerra cultural. Existem coisas que são comuns em certos países, ou vão se tornar comuns na nossa cultura, que jamais serão comuns no reino de Deus.
Por isso, como cidadãos do reino, o nosso grande desafio é transicionar de brasileiros para cidadãos dos céus. Você está num processo de santificação, e a jornada do povo de Deus ali no deserto até a terra prometida, ela é um símbolo disso. Ela é um processo de desintoxicação do Egito. Por quê? Porque o Egito era um lugar ruim geograficamente? Não, porque o Egito representava uma cultura maléfica, de muitos deuses, uma cultura de sacrifício de crianças. Então Deus não poderia permitir que o povo que carrega a cultura do céu, a cultura do reino na terra, fosse de alguma maneira recebesse esse vírus do pecado, do politeísmo e da desonra ao seu próximo. As pessoas eram escravizadas, o povo de Deus de todas as formas escravizado. Então Deus pega e coloca o povo numa caminhada de detox. Eu quero que você entenda que a jornada da vida, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, se torna uma jornada de desintoxicação do Egito, para que você possa colocar seus pés na terra da promessa. Assim como no tempo de Moisés, a terra já está pronta. Diga para o seu vizinho: a terra está pronta, a promessa está pronta. Deus não está preparando a promessa para você, irmão. Deus está preparando você para a promessa. E nós não acessamos a promessa enquanto não vivemos de maneira íntegra a cultura do reino dos céus. Curiosidade bíblica: Jesus falou de honra na Bíblia, mais de 180 vezes ele fala de reino. Esse reino que carrega uma cultura, principal cultura do reino de Deus: honra. Reino do céu, Jesus falou 4 vezes na Bíblia. Se você puder abrir sua Bíblia em Lucas 9, 46, vai começar uma discussão aqui entre os discípulos, e é uma forma de desonra, e Jesus está no cenário, e a gente vai ver aqui o coração do discípulo e o coração de Jesus. Lucas 9, 46. Suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, pega o menino, coloca junto de si e diz: qualquer que receber esse menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor, este mesmo será grande. E respondendo João, que era o discípulo mais amado, talvez o mais ciumento também, que diz o seguinte: mestre, nós vimos um homem que em teu nome expulsava os demônios, e proibimos ele, porque ele não te segue conosco. E Jesus disse: não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. É interessante esse momento aqui entre os discípulos e Jesus, porque muitas vezes, dentro de igrejas, dentro de células, de gerações, dentro de ministérios, nós corremos o risco de desonrar através da comparação, desonrar através da competição. E a grande discussão entre os discípulos de Jesus, puxa, eles poderiam estar discutindo tanta coisa, mas eles estão olhando ali, Jesus está perto, eles estão um pouquinho mais longe, e a discussão deles é quem é o maior, quem é o mais top, quem é o número 2, quem vai assumir esse negócio aqui, porque Jesus andava dizendo que iria morrer. Onde Jesus ia, ele preparava os discípulos e dizia: olha, eu vou morrer, a semente caindo na terra não morre, fica só, mas se morrer dá muitos frutos. Então Jesus pregava que a morte dele seria um grande elemento de multiplicação. Os discípulos, no lugar de estar com Jesus gerando essa próxima etapa ministerial, eles estão discutindo quem vai ser o sucessor. Jesus gostava de meninos, porque meninos revelam simplicidade e inocência. Jesus puxa um menino no meio dos discípulos e ele diz assim: vocês querem ser o maior? Então sejam como essa criança. E isso é poderoso, porque aquele menino não estava ali querendo nada. A única coisa que aquele menino queria é estar perto de Jesus. E o reino não é para quem olha para o reino de Deus ou para a igreja como Rinodê. Como é que eu faço para crescer?
Como é que eu faço para me tornar um pastor? Como que eu faço para ser relevante na cultura do Instagram e da relevância? Como que eu faço, pastor Joaquim, para ter mais seguidores? Como que eu faço para ser importante? Jesus pega um menino e diz: o maior é esse aqui, eu vou entregar grandezas para quem não está em busca de grandezas. Porque a verdadeira grandeza do coração de um cristão está em perseguir os passos de Jesus, mais do que as recompensas ministeriais. A grande verdade, eu tive com um bilionário, a gente esteve jantando junto tem 1 mês e meio, 2 meses atrás, Álvaro Choquer. Ele é fundador da escola Link School of Business de São Paulo, a escola de business mais cara da América Latina, mais importante. E a gente foi jantar e ele deixou a gente fazer perguntas, e no meio do jantar alguém disse para ele assim: Álvaro, todos nós aqui estamos perseguindo o que você tem, e agora que você alcançou os seus bilhões, por que você continua? E ele disse: olha, porque nunca foi sobre bilhões, sempre foi sobre transformar a vida das pessoas. E com Deus é assim, Deus entrega grandeza, riquezas, coisas preciosas nessa terra, para aqueles que colocaram o seu coração no propósito de servir o outro. A gente entra ali embaixo na salinha, ali está lá: é possível servir sem amar, mas é impossível amar sem servir. Pastor Joaquim Neto. O grande desafio de um discípulo, irmão, é esse. Se você não cai na rebeldia, você cai na competição. Está lá, os discípulos de Jesus, eles poderiam estar discutindo qualquer coisa, eles estão olhando um para o outro e querendo descobrir quem é o melhor entre eles. E o reino de Deus não é sobre quem é o melhor, porque desonra, competição é desonra. Competição é desonra entre os iguais. Diga isso para o seu vizinho: competição é desonra entre os iguais. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui, cada um tem uma porção no reino, cada um tem um chamado de Deus, você é único. Ninguém pode fazer no reino de Deus o que você deve fazer. Por isso, quando você não se posiciona, fica uma lacuna no reino de Deus, porque Deus te criou de maneira única, Deus te criou de maneira singular, para que você ocupe o seu lugar. Mas a cultura do Instagram faz a gente querer a porção do outro. A gente quer o carro do outro, os seguidores do outro, a mulher do outro, o resultado do outro, e a gente vai se tornando uma versão do outro, de maneira que daqui a um tempo a gente não consegue mais achar a nossa própria identidade. A sua identidade está em Cristo. Isso acontece com Pedro. Ele pergunta para Pedro: e você, Pedro, quem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente Jesus disse para ele: então eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou fundamentar a minha igreja. Você entende a sua identidade quando você descobre quem é Jesus. Irmão, a sua identidade ministerial, seu propósito de vida, sua razão de viver não está no mundo, está em Cristo. Sabe por quê? Porque se você coloca a sua expectativa de vida no mundo, você constrói um castelo de areia, porque as coisas aqui, elas passam, elas se desgastam. Você trabalha uma vida inteira para construir alguma coisa, e depois de um tempo você morre. E fica tudo aí para alguém. Qual o sentido disso? Por isso Jesus aponta para a eternidade. Talvez por isso Judas tenha se frustrado tanto com Jesus, porque Judas queria um governo na terra. Na verdade, a maioria dos judeus queria um Messias que viesse contra Roma e destituísse Roma para estabelecer um novo governo dos judeus. Aí Jesus diz: ô Judas, não confunde as coisas não, meu filho. Meu reino não é desse mundo. Judas é tão desonroso, tão ambicioso, porque ambição desenfreada é desonra. Judas quer ganhar alguma coisa com Jesus. Você conhece gente assim que sempre quer ganhar em todos os aspectos? Judas quer tanto ganhar alguma coisa com Jesus que ele vende Jesus por 30 moedas. O pensamento comum da desonra é que se eu desonro, eu diminuo o outro, eu fico maior. Mário Sérgio Cortella fala sobre isso. Ele diz que pessoas grandes são grandes
porque não se consideram grandes, estão sempre promovendo os outros. Pessoas pequenas, elas precisam diminuir os outros para se sentirem maiores. Alguns sábios já disse também que pessoas grandes falam sobre projetos, pessoas pequenas falam sobre pessoas. Essa é uma mentalidade de Caim, a mentalidade do homem caído. Caim é um caso curioso. Caim, ele mata seu irmão Abel e ele é amaldiçoado. Deus coloca uma marca em Caim e coloca ali também uma maldição. Qualquer pessoa que matasse Caim, que tocasse em Caim, seria 7 vezes mais amaldiçoado do que Caim. Gente, Caim era uma maldição ambulante. Você convidaria Caim para comer na sua casa? Você colocaria Caim no seu grupo de zap? Não, né? Caim, mais do que perder ali o seu irmão, Caim perde a comunhão com todos. Às vezes a gente acha que a ofensa e esse desafio da nossa alma, da desonra, ela só nos desconecta de uma pessoa, mas como nós somos um corpo só, quando você desonra um, você está ferindo o corpo, você está de alguma maneira se desconectando de todos. São pessoas que elas arrumam um problema com uma pessoa na igreja, daqui a pouco com 2, com 3, com 4, daqui a pouco com o pastor. Ela acha que a pregação é para ela. Diga para o seu vizinho aí, não é para ti não, é para outro. Hoje é para outro. Eu te pergunto, igreja, o problema de Caim era Abel? Não era o problema de Caim. Ele mesmo. Religiosidade, fazer as coisas do seu jeito. Uma vez eu estava conversando sobre Deus com uma senhora, sobre os mandamentos, sobre viver uma vida com Deus, e ela me olhou bem sério e disse: meu filho, nesses meus anos de vida eu entendi uma coisa, eu e Deus temos o nosso caminho, é diferente do seu. Eu me resolvo com Deus, eu adoro a Deus do meu jeito, eu vivo com Deus do meu jeito, eu vou para a igreja quando eu posso, eu dizimo se eu quiser, eu perdoo quando eu sentir que devo perdoar. Nós vamos querendo viver princípios à nossa maneira, e por isso quebramos os princípios. Qual que era aqui o princípio quebrado por Caim? Deixa eu te lembrar, quando Adão e Eva caem no paraíso, é a primeira vez que sangue seria derramado no jardim do Éden. Um animal é morto, porque a Bíblia diz que eles se escondem, porque perceberam que estavam nus. Então Deus sacrifica um animal para cobrir a nudez do homem. O que Deus está fazendo? Deus está apontando para Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que viria milhares de anos depois, derramar o seu sangue. E onde foi que Jesus derramou o sangue dele a primeira vez, você sabe? No Getsêmani, no jardim. Jesus estava redimindo o jardim. Se você não sabe, Jesus suou sangue no jardim. Eu sou quase médico, casei com uma médica. Existe um processo chamado hematidrose, é quando você está tão estressado que os poros do seu corpo se rompem. Então Jesus está suando sangue, pingando sangue no jardim, redimindo o lugar de intimidade, de provisão, de delícias que havia sido perdido por Adão. Mas lá na época de Adão, e assim em Cristo também, Deus estabelece um princípio: para pecado ser perdoado, deveria haver sangue derramado. Bem, a história conta que Caim se torna lavrador, Caim vai trabalhar com a terra, e Abel se torna pastor, ou seja, Abel tem o material humano para sacrificar, Caim não. O que isso significa? Que se Caim quisesse sacrificar, ele precisaria de horizontalidade, ele precisaria compartilhar com o irmão. Irmão, você precisa de banana, de batata, de tomate, o que você precisa aí, Abel? Pega umas sacas do que eu planto e me dá um animal perfeito para que eu também possa sacrificar a Deus. Deus conecta a sua adoração ao seu relacionamento com o seu irmão. Aleluia. Muitos de nós não entendemos isso, e a gente vive uma vida terrível nos nossos relacionamentos, não fala com pai, não fala com mãe,
o chefe é o capeta, todo mundo é o seu opositor, você é vítima de todo mundo contra você, você é maravilhoso, e você vai rompendo suas relações, você dá um péssimo testemunho de cristão no trabalho, você é o mais exigente, é o que chega mais tarde, é o que sempre arruma confusão, é o que sempre fala mal. Aí domingo na igreja está aqui, adorando a Deus. Oh glórias, louvado seja o Senhor, bendito. Se o chefe vier no culto, até volta para casa. A igreja desse irmão aí, eu não estou botando muita fé. A Bíblia diz que as orações de pessoas que estão ofendidas ou carregam ofensa não são ouvidas. 1 Pedro diz que você deve honrar sua mulher, cuidar dela como sexo mais frágil, como alguém que precisa de zelo e cuidado, para que as suas orações não sejam interrompidas. Muitos de nós estamos falando com a parede, falando com o forro da igreja, nós adoramos, cantamos, oramos, jejuamos, e não vemos resultado, e a gente se pergunta, por que Deus não ouve as minhas orações? Ouve da Dona Maria, ouve do irmão João, mas não me ouve, irmão. O céu fica fechado para quem não consegue se relacionar com seus irmãos. É por isso que Jesus faz um upgrade no mandamento, que o mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu te pergunto, como que alguém que não se ama vai amar o próximo? Porque tem gente que não se ama, e se não se ama, não sabe o que é amor. E amor não é sentimento, amor é 1 Coríntios 13, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor é decisão, é você olhar e dizer assim, eu vou amar essa pessoa, ela é difícil, não é fácil andar com ela, ela tem muitos gostos, mas eu decido amar, porque é um mandamento. E aí Jesus eleva o mandamento, ele diz assim, a partir de agora, um novo mandamento vos dou, você vai amar o próximo como eu te amei. Você acha que foi um sentimento que levou Jesus para a cruz? Ou foi uma decisão? Foi uma decisão. Você se move em honra quando decide honrar e amar essa pessoa que está do seu lado aí. É o diferente. Ele tem habilidades que você não tem, tem qualidades que você não tem, materiais que você não tem, mas se você não se relaciona com ele, ele vira seu inimigo, mas você não vai ter seu sacrifício aceito. Na real, se eu fosse Caim, eu diria assim, ô Abel, me ajuda aí. Deus sorriu para o teu sacrifício, Deus se agradou, mas do meu fez cara feia, cara. Me ajuda, o que eu fiz de errado? Me ensina. O nome disso é discipulado. É quando o pai ensina o filho vida com Deus, é quando o irmão mais velho ensina o seu amigo, o seu irmão vida com Deus. Você vai adorar assim, você ora assim, você jejua assim, você lê a Bíblia assim. O nome disso é relacionamento horizontal. Mas nós focamos no vertical, nós queremos Deus em todo o tempo. É só Deus, louvado seja Deus, Deus me entende, Deus me conhece, Deus me ama, mas e você tem amado as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado? Esse é o seu próximo, como na parábola que Jesus conta, do homem caído, deixado à margem, quando ele é perguntado, Jesus, quem é meu próximo? Seu próximo são aqueles que Jesus coloca no seu caminho. Amar quem torce para o teu time de futebol é muito fácil. Amar quem faz do seu jeito é muito fácil. Caim decide, eu vou ser crente do meu jeito. Deus sabe que eu sou lavrador, eu vou oferecer para ele, mato mesmo, e ele que aceite. Você conhece alguém assim? Deus que aceite, Deus que se vire, é o que eu posso dar para ele. Deus rejeita, porque Deus, ele não tem fórmulas, mas Deus tem princípios, formatos. Ninguém pode ver a Deus sem santificação, isso é um princípio. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão. Honrar pai e mãe, honrar cônjuge, honrar sacerdote, honrar o Senhor com as suas finanças, são princípios que, se forem quebrados, colocam céus fechados sobre a sua cabeça. Essa coisa de desonra no ser humano, ela é inconsciente, até a nossa vontade de falar mal dos outros, inconscientemente faz a gente se sentir melhor do que quem a gente está falando mal. Eu sei que aqui não tem ninguém que fala mal de ninguém, graças a Deus. Está rindo, né? Eu sei que não tem.
Tem só no Bequimão, mais para lá. No Angelim não tem. Mas quando a gente fala de alguém, inconscientemente no nosso coração, a gente se sente melhor que aquela pessoa. Uma vez uma irmã me procurou e disse: pastor, eu estou preocupada com minha mãe, porque eu estou amando essa igreja, minha vida mudou aqui, e nossa, eu amo esse lugar. Minha mãe disse: olha, eu gosto muito da igreja de Linda, das pregações do pastor Fred, mas eu tenho uma coisa contra essa igreja. Ela era quase um anjo de Apocalipse. Uma coisa tenho contra ti. Qual? Ela me disse: pastor, mamãe disse assim, é que na igreja de Linda entra todo tipo de gente. Bem, eu disse para ela: minha irmã, peça para sua mãe criar uma lista de quem ela acha que deve entrar, a gente marca uma reunião com ela. Ô pastor, não se ofenda não. Não estou me ofendendo, é que a gente precisa destituir, expor, condenar esse espírito de vigia de porta de igreja. A igreja tem as portas abertas porque Cristo morreu com os braços abertos para salvar pecadores, salvar pessoas que querem libertação. Até comparação de pecados a gente faz. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: eu nunca matei, nunca roubei, eu só falo mal. Eu nunca matei, nunca roubei, mas eu só tenho uma invejinha branca. Inveja branca, criaram até esse termo. E a gente sabe que diante de Deus, pecado é pecado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas Ele nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para um reino de luz, de honra, de transformação. Por isso, rompa com a cultura da desonra, porque ela é um vírus que se instala no nosso coração de uma maneira que às vezes nós nem percebemos. Você quer saber o que essa geração millennials, eu chamo de millennials, é o povo do mimimi. E se você gosta de mimimi, compre um gato gago. A Bíblia não tem mimimi, irmão. A Bíblia, ela é na cara, ela não passa anestesia. Os millennials estão no Twitter. Se você quer ouvir a opinião dos millennials, vá para o Twitter. Tinha um irmão lá na igreja que ele era um santo na adoração, pai. No Twitter, o nome dele era @bichalouca. Tem crente que está dentro da igreja adorando e está no Twitter concordando com discursos que desconstroem a igreja do Senhor. Existem cristãos de templos e cristãos online, e a maioria dos cristãos online se perde na desonra, na crítica, porque se sentem livres para digitar aquilo que sentem no seu coração. E há um espírito de desonra rondando a nossa geração. Desonra aos mais velhos, desonra às autoridades, desonra a Deus, a igreja, princípios bem estabelecidos, colunas bem estabelecidas de Deus, que venceram gerações e agora estão sendo questionados. E quem é o povo que vai manter a cultura do reino, mesmo no meio da crise, da perseguição e da desconstrução da igreja? Somos nós. Você é um guardião de culturas. Você é um homem de honra, uma mulher de honra. A desonra, ela só existe até chegar em você. A maledicência, a fofoca, ela só existe até chegar em você. Olha, eu no colégio, eu era um instrumento do mal. A maioria dos apelidos no Brasil são apelidos de desonra, você sabe disso, né? Ninguém chama outro de lindo, maravilhoso. Eu lembro de um amigo que ele começou a ficar com muita espinha no rosto e eu botei o apelido dele de Choquito. Que Deus tenha curado esse jovem em nome de Jesus. O outro tinha muitas cicatrizes, nós apelidamos de cara de palha. O outro tinha um nariz grande, a gente chamava de ratinho. É uma cultura. A cultura que sempre valoriza o que você tem de pior. A cultura que não consegue enxergar a cor bela dos teus olhos, mas a maneira como você manca, ela consegue enxergar. Isso é do ser humano. Mas a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, que é Cristo em nós a esperança da glória, porque a gente não serve para nada sem Cristo, mas quando Cristo está em nós, entram em nós culturas saudáveis, que transformam nações e gerações.
Ou se você vai aplaudir, aplaude direito. É uma mudança de mente, uma metanoia, é o que Romanos diz. Ser transformado pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus está se cumprindo na sua vida, você não acha boa, porque sua mente não foi transformada. A gente fica comparando a nossa vida com a dos outros, e achando que ser um crente vencedor é ter os resultados do mundo. Não, Deus tem um resultado exclusivo para você. Deus tem um resultado exclusivo para você. Talvez você não saiba, eu orei por 5 anos para conseguir colocar os meus pés no Piauí, porque Deus colocou em mim um senso de urgência, mas colocou no meu pai um senso de maturidade. Então meu pai, como um pai zeloso, um pastor zeloso, ele dizia: calma, ora mais. E eu, como um jovem cheio de paixão, querendo ir logo, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho dinheiro para ir, minha esposa tem uma profissão que dá certo em qualquer lugar, eu posso colocar os meus pés lá, o que me impede? E o Espírito Santo me perguntava: você quer escrever um capítulo de desonra na sua história? Eu dizia não. Isso me custou muitas batalhas com a desonra no coração, mas em 2018 eu me ajoelhei ali no aprisquinho, meu pai me abençoou, eu coloquei os meus pés naquele estado. Uma igreja hoje, com quase 5.000 pessoas passando por ela semanalmente. Eu digo isso para a glória de Deus. E muita gente, porque o Fred é famoso. Não, irmão, eu tenho amigos que são mais famosos do que eu, com igreja de 500 pessoas. É porque o caminho da honra te dá resultados que nenhum outro caminho te dá. Aleluia. Eu quero que você, nesse fim de ano, olhe para a sua trajetória. Eu quero que você verifique as estruturas da honra na sua vida. Se você é uma pessoa que mais fala mal dos outros do que elogia, elogiar é tão difícil, né? Me ajuda aí, elogia a pessoa que está do seu lado agora, vai. Diz alguma coisa boa para ela, está bonito, está cheiroso, chegou no horário. Você viu como ela sorri? Ela já fica mais feliz. Porque a honra transforma ambientes. A cultura da honra é desejar que o outro vá mais longe. Não tem problema o seu irmão ir mais longe que você. Cada um tem um momento, uma trajetória e um caminho com Deus. Diga para o seu vizinho: existem pessoas melhores que você, e você não precisa matá-las. Caim não entendeu isso. Caim achou que se matasse Abel seria bom. Na verdade, se tornou pior. No lugar de matar o bom, aprenda com ele. Essa é a lógica do discipulado. Deus colocou um líder na sua vida. Deus colocou um pastor na sua vida, provado e aprovado pelos processos da vida, para que você aprenda com ele. Nessa cultura de internet aí, você escolhe o que você quer ouvir. Eu quero ouvir graça hoje, pastor Joaquim. Aí bota lá, Dave Leonardo, meu amigo. Dave tem uma unção que eu digo: Jesus te ama, ninguém chora. Ele diz: todo mundo chora. Dave é maravilhoso. Aí as pessoas ficam escolhendo pregadores agora online. Aí chega na igreja dela, o pastor dela não é bom o suficiente. As pessoas ficam presas à ferramenta da igreja online, que é maravilhosa. A pandemia ajudou demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você, quando tem fome de Deus, assiste igreja online, quando você tiver fome de verdade, assista MasterChef. Veja se resolve. Não resolve, porque existem coisas que só acontecem na igreja. Aleluia. Quem é maior, Jesus? Jesus pega a criança e diz: está aqui, uma criança. Jesus gostava de criança. Naquele filme The Chosen, né, mãe? Ele se cerca de crianças. Jesus ama crianças, porque crianças são simples, crianças são espontâneas. Ali aquele menino dos 5 pães, perde os 5 pães por um momento, os discípulos tomam dele e participa de um milagre para milhares de pessoas, e no final 12 cestos para aquele menino. Criança não quer ganhar nada, criança não está querendo ser o centro das atenções, o ápice, o grande, o mais rico, o mais importante. Não. Uma criança no reino de Deus é alguém que só quer estar aos pés
de Jesus. Quem é o maior? O maior é o que serve. O maior é o que serve. Servir é a chave do reino de Deus. Nós somos como colheres. Nós somos colheres do reino de Deus. O que é que você consegue fazer com uma colher? Você desmonta um carro com uma colher? Você apaga um incêndio com uma colher? A colher só serve para uma coisa: servir. Você também. Você é uma colher no reino de Deus. Você nasceu para servir. E à medida que você serve, você vai entendendo o seu propósito no reino de Deus. Eu te convido a praticar a fofoca inversa. Falar bem dos outros. Quando não tiver o que falar, diz que ele chegou no horário, que o tênis está limpo, que ele mora numa cidade legal. Sempre existe alguma característica boa para você ressaltar na vida dos outros. Tinha um velho assim no interior, e as pessoas ficavam testando ele, e ele não conseguia falar mal de ninguém, pai, ele só falava bem. Um dia alguém chegou para ele e disse: seu Francisco, e o diabo, o que o senhor tem para dizer dele? Ele disse: eita cabra trabalhador, esse não para um dia na vida, meu irmão. Abra sua Bíblia em Marcos 12, 30. Eu quero falar rapidamente sobre os 4 níveis de honra na palavra de Deus. A primeira delas: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Eu te pergunto, você ama Deus? Não responda automático não, pense se você realmente ama o Senhor, ou precisa crescer em amor, e se você precisa, peça isso a Ele. Como é que a gente mede o nosso amor pelo Senhor? Você prioriza tudo que ama. Se você ama a Deus, você vai priorizá-lo, nas suas decisões, nas suas escolhas, de pontos de inflexão, direita ou esquerda, nas decisões que mexem com o destino da sua família, com o destino da sua vida. Senhor, devo ou não devo fazer? Quem ama a Deus, consulta a Deus. É por isso que Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque quem quer ser sábio deve, para começo de conversa, temer a Deus, considerar Deus. Senhor, o que eu estou fazendo está certo? Senhor, o que eu estou fazendo está errado? Estou no caminho certo ou não? Estou te priorizando ou não? A coisa mais preciosa que você tem na vida não é seu dinheiro, é seu tempo, porque ele não volta mais. Você nunca mais vai viver um dia 30 de novembro de 2022, ele acaba daqui a pouco. Por isso, quem realmente ama o Senhor o prioriza. Provérbios 3, 9, abre aí rapidamente. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Você só investe naquilo que você ama, assim como nas suas relações com sua filha, com sua esposa, com sua mãe. Você nunca dá um presente ruim se você for uma pessoa saudável, uma pessoa que realmente ama o outro. Você sempre quer dar o melhor, você sempre quer promover o melhor para aquela pessoa. Com Deus é da mesma maneira. O pastor Robert Morris, ele, de uma maneira muito brilhante, ele conseguiu sintetizar a questão do dízimo e da oferta. Ele diz que é o primeiro pedaço do bolo. Quando você canta o parabéns ali, a primeira pergunta que as pessoas te fazem é: para quem vai o primeiro pedaço do bolo? Então, a gente sempre dá para alguém que a gente ama e considera muito. Existe um primeiro pedaço do bolo na sua vida que pertence ao Senhor. Amém? Mateus 4:10. Vai-te, Satanás, pois está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Aqui Jesus está respondendo à tentação de Satanás no topo do pináculo. O diabo leva ele para o lugar mais alto e diz para ele assim: ó, isso tudo é meu, esse é o meu império das trevas, esse é o meu lugar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e é incrível que Jesus não rebate Satanás dizendo: não, não é seu coisa nenhuma. Não, Jesus sabe que uma parte desse mundo está entregue a Satanás. É por isso que o mundo jaz no maligno.
E Jesus não fica ali discutindo mérito ou posse de mundo com o diabo. Ele simplesmente responde dizendo: vai embora, Satanás. Está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Nessa nossa cultura da produtividade hoje, todo mundo quer chegar no topo. Todo mundo quer fazer seu primeiro milhão. São os livros que mais vendem nas livrarias hoje. Como se tornar o próximo Tiago Nigro, como se tornar o próximo Pablo Marçal, como destravar a sua mente, como isso, como aquilo, como prosperar. Os gatilhos que as pessoas vão gerando no Instagram, do Porsche, do carro isso, do carro aquilo, revelam uma importância para esse mundo, e realmente esse mundo considera riquezas. Mas uma coisa que não te explicaram sobre o topo é que o diabo está lá. Se você almeja chegar no topo, você precisa entender que o diabo está te esperando no topo, para te fazer uma proposta. Ele quer negociar com você. Ele vai te dizer assim: se dobra, me serve, sirva as riquezas desse mundo, ignore Deus e o teu propósito de vida, te dobra ao sistema. Napoleon Hill chama de corrida dos ratos. Se dobre a corrida dos ratos, viva só para trabalhar, viva para realizar seus sonhos, viva para ser o próximo milionário do Maranhão. E Jesus diz: vai embora, porque eu só vou adorar o Senhor, só vou prestar culto a Ele, eu vou usar as coisas para servir a Deus. O jovem rico queria Deus para servir as coisas. Jesus é tentado no topo, mas a vida de um homem e de uma mulher de Deus, ela não é sobre chegar no topo, ela é sobre não se render ao diabo. Amém? Êxodo 20, 12, já estou terminando. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Está claro aqui que quem não honra pai e mãe não honra Deus. Eu conheci um pastor que queria muito dar certo, sinceramente ele queria dar certo como pastor, mas a vida dele era de altos e baixos constantes. Tudo que ele fazia durava um certo tempo e logo após quebrava, dava errado, e nem a gente entendia o porquê. A gente olhava para ele, ele era um cara bom, pai. Um dia a esposa dele me disse: olha, Fred, ajuda ele, porque ele não fala com o pai, não visita o pai há 12 anos. Eu estava no domingo pregando, estava cuidando de célula, estava servindo no corpo de Cristo, com a sua adoração interrompida, porque a nossa adoração ela é vertical, mas ela é horizontal. A Bíblia não está colocando uma condição aqui: honra teu pai se tu concorda com ele, honra teu pai se ele não te abandonou, honra teu pai se ele não foi um alcoólatra, honra tua mãe se ela foi carinhosa contigo. Não, 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 é honra teu pai e tua mãe, honra tua fonte, porque você não nasceu do nada, você não é o exterminador do futuro. Você já viu o exterminador do futuro nascendo? É piada de velho, só para quem assistiu o filme. Ele nasce pelado no meio da rua, de ninguém. Você não nasceu do nada, você tem uma fonte, alguém te colocou no mundo, irmão. Você não nasceu sozinho. Independentemente da maneira como teu pai ou tua mãe viveram a vida deles, e eles prestarão conta disso a Deus, você tem um dever e um mandamento com promessa: honra. Eu não sinto que devo honrar, problema é seu, você não tem que sentir, você tem que honrar. Enquanto você não entende isso e não honra a fonte, você não prospera. Honrar os pais é maturidade de fé, é uma semente poderosa para o futuro, e é fruto de humildade. Eu amo minha mãe, amo meu pai, os honro. Eu fui um filho muito difícil. Quem me conhece sabe, quem está aqui desde o começo sabe disso. Um adolescente com TDAH, uma criança com TDAH, não parava um minuto. Está aí pastor Marinho para comprovar. Dei trabalho demais. Tive momentos difíceis, em que eu não conseguia compreender a rigidez, os comandos do meu pai, que queriam me proteger, me guardar. E muitas vezes eu fui tentado a desonrar, a simplesmente romper.
E eu lembrava que se você rompe com a fonte, você vai beber o quê? E Deus disse para mim: Fred, eu te dei o pai que você precisava para ser quem eu queria que você fosse. Deus me deu um pai de caráter, um homem com uma história íntegra, de honra, mentalidade militar. Nunca vou esquecer. Domingo de manhã, o culto aqui é 7, é 8, não é cedo. Aí eu botei 10 só de trauma, pai, era meu trauma. Aí lá 10. Aí ele chegava lá no quarto, lá na casa do Parque Shalom, e dizia assim: alegrei-me quando me disseram. Eu levantava, quando ele saía, eu deitava de novo. Aí daqui a pouco a gente ouvia um sininho assim, era a fivela do cinto, blim, 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 blim. Ele botava na porta: alegrei-me quando me disseram. Eu levantava: glória, vamos à casa do Senhor. E foi por causa dessa insistência, desse zelo, desse cuidado do meu pai, que eu me tornei quem eu me tornei. Talvez você não tenha tido um pai assim. Talvez na sua identidade você nem saiba quem ele é, mas você guarda mágoa no seu coração. Ou talvez seu pai tratou mal sua mãe, agrediu, divorciou, te desamparou, e você jurou para si mesma ou para si mesmo que nunca daria acesso a ele no teu coração. Deixa eu te falar uma coisa: Deus pode estar querendo te usar para transformar a vida do teu pai. Honra teu pai e a tua mãe, para que tenha uma vida longa na terra, uma vida próspera, uma vida abundante. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos líderes, pastores, sendo-lhes submissos, pois estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Tem pastor que geme de ódio da ovelha. Tem ovelha que morde a mão do pastor. Uma vez alguém me disse que não confiava em pastor porque tinha sido machucado. E às vezes a gente corre o risco de descredibilizar 10 apóstolos por causa de um. Essa é a tendência do nosso coração. Deus te deu pastores. Eu te pergunto algo que eu perguntei para a minha igreja domingo passado: quem escolheu o seu pastor? Quem escolheu o pastor Joaquim para ser seu pastor? Fui eu? Foi você, irmão. Foi você que entrou nessa igreja, se sentiu parte dela, foi tocado pela unção do Senhor, olhou para essa família e disse: essa é a minha tribo no reino, esse é o meu pastor. A partir do momento que você escolhe o seu pastor, você tem a obrigação de honrar. Você não tem a obrigação de escolher ele, nem eu. Tem gente que gosta de pastor mais tradicional, cabeça branca. Tem gente que gosta de pastor magro, tem gente que gosta de pastor gordo, tem gente que gosta de pastor do reteté, tem gente que gosta de pastor presbiteriano. Tem muitos tipos de pastor para você. Mas a partir do momento que você escolhe um, Hebreus 13, 17, obedeça vossos pastores, seja submissos, porque estão cuidando de você e prestarão contas de você, para que eles façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Paulo, em algum momento da vida dele, fala de Alexandre o latoeiro, e ele diz assim: homem que me causou muitas dores. Diga para o seu vizinho: líder de célula não é pastor, líder de geração não é pastor. Pode ser até um dia. Seu pastor, pastor Joaquim Neto, e aqueles que ele colocou sobre você para cuidarem de você. Honre. Amém? Para terminar mesmo agora, Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem pela água, da palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa
e sem defeito. Você não honra Deus quando desonra seu marido. Você não honra Deus quando desonra sua esposa. Honrar é amar. Amar, priorizar. Eu encontrei um irmão querido hoje, que havia sido minha ovelha aqui, nos tempos de rede, mais canções, e ele disse assim: ô pastor, nunca mais eu consegui estar muito ativo na igreja, depois que meus filhos nasceram, que eu me casei. E eu disse para ele: filho, você precisa entender que Deus te deu uma nova igreja, você vai contribuir na igreja, você vai servir, vá para a sua célula, ajude em algo, mas quando você cuida da sua filha, você está honrando a igreja. Quando você cuida da sua esposa, vai no shopping com ela, dá um vestido para ela. Tem marido que atravessa a praia inteira e o sorrisal não espuma. Para ele é tudo da Ricardo Almeida, para a esposa é lá no Itareque. Ainda existe o Itareque? Até fechou, de ruim que era. Sua casa reflete a sua condição. A pilha de louça que você não lava, o lixo que você não tira, a pintura que você não faz, a reforma que precisa ser feita, uma vela, um cuidado. Minha esposa ama vela cheirosa. A gente vai para os Estados Unidos, é $1 as velas, ela traz um monte de vela. Eu chego em casa, mãe, está com cheiro de baunilha. Para quem é gordo, é maravilhoso. Eu vou sentindo assim, do carro eu vou sentindo o cheiro da vela. Eu digo: obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu uma esposa cuidadosa com a casa, o quarto é arrumado. Não precisa ser da coisa mais rica, não, precisa ser o meu bem feito. Isso é vida abundante. Seus filhos, a obediência dos seus filhos, a espiritualidade dos seus filhos, tudo isso é honra a Deus. Pastor, meu filho não quer vir para a igreja. Irmão, diga para ele, como meu pai dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Estabeleça ordem na sua casa. Você é o sacerdote. Você é o sacerdote. Os nossos filhos, pai, vivem o mesmo cuidado. Pai, eu não quero ir para o culto. Às vezes Samuel diz: eu quero ficar jogando. Cara, tu vai para o culto. Mas eu fui semana passada. Mas essa semana Deus tem algo novo para falar contigo. Mas ele não falou nada ainda, mas vai falar. Teu nome é Samuel. Uma hora ele te chama. Vai para o culto, meu filho. Alguém já disse que o que uma geração tolera, a próxima tratará como normal. Nós não podemos tolerar a desonra a Deus, a desonra à igreja, à liderança, aos mais velhos. Uma igreja que honra é uma igreja invencível. O Senhor quer fazer de você um cristão invencível nessa terra. Eu quero te estimular a, nesses últimos dias do ano, verificar sua vida, seu coração. Será que em algum lugar eu estou falhando? E se você falhar, todo mundo falha. Não é sobre não falhar, é sobre fazer a volta, se arrepender e voltar para os pés do Senhor como uma criança. Senhor, eu não quero ser o maior não, eu só quero estar aqui aos teus pés. Pai, nós oramos como igreja, como teu povo, porque sabemos que o Senhor tem para nós uma vida abundante, na alma, no espírito e no corpo. Ajuda-nos, Senhor, a estabelecer ciclos de honra no nosso coração. Honrar ao Senhor acima do trabalho, honrar ao Senhor acima da vaidade, honrar ao Senhor acima dos nossos achismos, das nossas preferências. Somente o Senhor, a tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a honrar o teu ir e pregar o evangelho a todos, em todos os lugares. Ajuda-nos a sonhar os teus sonhos acima dos nossos, Senhor, a sermos ovelhas que trazem prazer ao coração dos nossos pastores, a sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos para os nossos pais. Nós queremos declarar que todo ciclo de desonra está quebrado nas nossas vidas, em nome de Jesus.
Satanás, você não tem lugar. Você não tem lugar na minha casa. Você não tem lugar no meu relacionamento com os meus pais. Você não tem lugar no meu relacionamento com os meus filhos. Não, não, não. A minha casa é uma casa de honra. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar esse caminho de restabelecer princípios e valores, para que a nossa fé não precise ser proclamada muito alto, porque será vivida de maneira audível. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada pastor dessa casa, cada líder de geração, líder de célula, os empresários, Senhor, os guerreiros da pandemia, que tem permanecido. Abençoa as empresas dessa igreja, prospera. Levanta, Senhor, a próxima geração de milionários aqui. Homens prostrados não a Mamon, mas ao Senhor. Homens que trarão recursos das nações para o avanço dessa obra, Senhor. Levanta os juízes, os legisladores a partir dessa casa. Os políticos, Senhor, que vão travar as leis que se levantam contra a tua casa, contra a tua igreja, e aqueles que vão abrir caminho para o evangelho nessa nação, Senhor. Nós repreendemos, nós condenamos o espírito de desonra sobre o Brasil, desonra a nossa bandeira, desonra a família, desonra a igreja, cai por terra em nome do Senhor Jesus. O Brasil tem um rei. O Brasil tem um rei, acima dos presidentes há um rei, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós lembramos quando Isaías diz que Uzias havia morrido, e o Senhor mostra para ele o Senhor assentado num trono. Os governos passam, o Senhor permanece. Os tempos mudam, o teu trono não se abala. Nós confiamos no Senhor, Pai. Levanta homens e mulheres, famílias que vivam a cultura da honra aqui no Maranhão, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.